Olá, amigos do canal Conceito Bíblico. Mais uma vez aqui estou para trazer mais um vídeo de continuidade daquele que nós apresentamos, tá? Nós fizemos uma leitura, levantando algumas perguntas que nós iremos responder nos próximos vídeos. E para começar, meu amigo, eu sempre quero pedir para você, se você ainda não é inscrito no canal Conceito Bíblico, ó, por favor, se inscreva no canal, ative as notificações, comente, compartilhe. O que você está achando? Dá para você aprender com alguma dessas informações aqui? Olha, nós vamos estudar o capítulo 13 todinho, assim que nós fizemos com o capítulo 14, sobre as 3 mensagens angélicas. Pode procurar no canal que você vai encontrar. Amigos, hoje nós vamos estudar com você, na verdade fazer, depois de uma leitura do capítulo 13 todinho, uma leitura ali, pausadamente, fazendo alguns comentários, tal, levantando algumas perguntas. Nós vamos agora ter uma visão geral dessas duas bestas que Apocalipse 13 nos apresentou. Uma besta que surge do mar e uma besta que levanta-se da terra. Uma visão geral que você vai ter agora nesse vídeo aqui. Quais são as informações? Por exemplo, o que ou quem essas duas bestas representam? Já parou para pensar? Por isso que eu coloquei a pergunta assim, o que ou quem essas duas bestas representam? Porque tem gente que imagina que a primeira besta ou a segunda representa indivíduos, né? Pessoas. Por isso eu pergunto, o que ou quem essas duas bestas representam? Por exemplo, juntamente aí com a maioria dos intérpretes das profecias, a Igreja Adventista, eu creio nisso, nós entendemos que uma das bestas nas profecias apocalípticas, na verdade, bestas nas profecias apocalípticas representam um poder ou uma poderosa entidade política, um grande poder que exerce domínio sobre grande território. E há vários séculos um anjo disse ao profeta Daniel que quando Daniel teve aquela visão lá do capítulo 7, das 4 grandes bestas, você pode ter ler capítulo 7, verso 1 a 8, pois é, esse anjo falou para Daniel que esses grandes animais, ou esses 4 animais, são 4 reinos que se levantarão da terra. São 4 reinos que se levantarão da terra. Então, veja só, a gente sabe que besta é animal. O que representa animal na Bíblia Sagrada? Eu quero ler com você, para nós não sermos tão rápido, né? Capítulo 7 de Daniel, versículo 1. Você lê o capítulo 7 de Daniel, você vai ver também aqui animais simbólicos. Diz lá que no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Aí veja, falou Daniel e disse, eu estava olhando durante a minha visão da noite e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. Veja, 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. Aí o verso 4 vai apresentar um desses primeiros animais. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Tá? Aí o verso 5, continuei olhando, eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. Aí o terceiro animal, depois disso, continuei olhando, eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave, tinha também este animal 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Aí o 7, versículo 7, diz assim, depois disto eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso, sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés os que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, tinha 10 chifres. Aí o verso 8 diz, estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como de homem e uma boca que falava com insolência. Então vou resumir aqui com minhas palavras. Daniel capítulo 7 apresenta aqueles sonhos e visões que Daniel teve, 4 animais. O primeiro animal
um leão com 2 asas. O segundo animal, um leopardo, um urso com 3 costelas na boca, que se levantava de um lado e foi dada a ordem para ele: levanta-te e devora muita carne. O terceiro animal, um leopardo com 4 cabeças e 4 asas de ave. O quarto animal, um animal terrível, espantoso e sobremodo forte. E diz que na cabeça desse animal tinha 10 chifres. E de repente surgiu um outro chifre, um chifre pequeno, que derrubou a 3 ou abateu a 3. Tá? Aí você pode perguntar: irmão, o que significa isso aí? A gente não precisa bater muito a cabeça não, porque a própria Bíblia ela se interpreta. Se você for ver, Daniel também perguntou, e o anjo vem e respondeu para ele. Capítulo 7, verso 17 vai dizer assim: Daniel, tá vendo? Tá vendo esses 4 animais aí que tu sonhou, nessas visões que tu teve? Pois é, estes grandes animais, que são 4 reis, veja, que se levantarão da terra, ou então reinos, tá? Que se levantarão da terra. Então, era sem dúvida, esse anjo que apareceu era sem dúvida o mesmo anjo que afirmou a Daniel que o carneiro e o bode de Daniel 8, vamos ler rapidinho. Se você ler aqui, você lê o capítulo 8, você vai apresenta para você aqui um carneiro e um bode. E quando chega no verso 20 e 21, né, vai dizer o que significa esses 2 animais, o carneiro e o bode. O anjo diz assim: ó, aquele carneiro com 2 chifres que vistes são os reis da Média e da Pérsia. Aí diz: mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Então veja, como sem dúvida, tá? Como eu já falei, aqui quem interpretou Daniel em capítulo 7 é o mesmo anjo que afirmou a Daniel que o carneiro e o bode de Daniel 8, 1 a 8, representam os reinos da Média e Pérsia e da Grécia, tá ok? Então veja, aparecem os símbolos e a própria Bíblia se explica. Então nesse contexto surgem naturalmente estas perguntas assim, de acordo com Apocalipse 13, que poderes mundiais a besta do mar e a besta da terra representam? A gente viu lá, o anjo disse para Daniel: Daniel, são 4 reinos. Aí você vê na história qual foi esses 4 reinos. Aí lá tem o leão, o urso, o leopardo, o animal terrível espantoso. Que consequentemente, a interpretação o leão, Babilônia, o urso, a Medopécia, o leopardo, a Grécia, o animal terrível espantoso, Roma. Agora, quem representa esse animal aqui, essas 2 bestas, a besta do mar e a besta da terra? Que representa? Pergunta ainda mais: essas entidades políticas somente existiram no passado ou estão presentes no mundo hoje? Será que estão presentes no mundo hoje essas 2 entidades, a besta do mar e a besta da terra? Para responder a essas questões, meus amigos, nós vamos começar, com uma visão geral, nos próximos vídeos também, uma visão geral das 2 bestas. E vamos ver, como já apresentei para vocês, um quadro mais amplo de Apocalipse 13. Por exemplo, o primeiro fato que notamos sobre essas 2 bestas, quando você lê o capítulo 13, é que ambas as bestas são poderes político-religiosos com influência global. Aí você pode estar perguntando: irmão, de onde você tirou essa ideia de que essas 2 bestas são poderes político-religiosos com influência global? Do próprio texto de Apocalipse 13. A besta do mar é claramente um poder político mundial, porque diz lá no versículo 7 do capítulo 13, falando da primeira besta, diz assim: deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Ou seja, é um poder global, são poderes globais, essa primeira e também a segunda besta. E sabemos que sua natureza é religiosa pelo fato de que o mundo a adora, tá? Então, se o mundo adora a primeira besta, então essa natureza é uma natureza religiosa. E ela adora, o mundo adora, E ela diz lá o texto que abriu a boca em blasfêmia contra Deus
né? Se você recapitular lá, você vai ver. Diz que abriu a boca em blasfêmia contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Essa informação está no versículo 6, que nós já lemos nos vídeos passados, tá? Então, a besta da terra, também, a besta da terra, é um poder político global, porque tem autoridade para ordenar que os habitantes da terra façam uma imagem da besta do mar. Isso está no versículo 14. Tá? Então, a besta da terra é um poder político global também. Então, a primeira e a segunda besta são poderes globais. Além disso, sua autoridade religiosa é evidente, já que ela faz morrer todos os que não adoram a besta da terra. Tá? Ela faz morrer. Outro detalhe que a gente pode extrair aí do capítulo 13, e uma leitura atenta de Apocalipse 13, nos mostra justamente que ambas as bestas elas promovem a falsa adoração. Ambas as bestas, tanto a primeira como a segunda. Com exceção ali do remanescente, o povo de Deus no tempo do fim. Toda a população do mundo adorará, né, a besta do mar e a besta da terra, com exceção do remanescente, né? E a besta da terra vai justamente forçar os seres humanos a adorar a imagem da besta do mar. Isso está no versículo 15. Outro detalhe que a gente pode extrair do capítulo 13, outro fator comum a essas duas bestas, é que ambas perseguem os que se opõem a seu programa político-religioso. Porque a besta do mar, ela guerreia contra os santos e os vence, como diz lá o versículo 7. E, como já foi observado, a besta da terra força o mundo todo a adorar a besta do mar. Outro detalhe que a gente pode extrair, outra conclusão, na realidade, que a gente pode extrair quando lê o capítulo 13 de Apocalipse, antes de necessariamente começarmos as explicações, né? É que a conclusão a que chegamos sobre a besta do mar e a besta da terra é a seguinte: ambas são poderes presentes nos últimos dias. São poderes que estão ainda em pé no tempo do fim. Isso se torna evidente pelo fato de que elas cooperam entre si para impor a marca da besta, que a maioria dos estudiosos de Apocalipse entende ser um fenômeno do fim dos tempos. Tá? Então, ambas as bestas elas vão se aliar ainda mais e vão impor a marca da besta. E esse fenômeno é um fenômeno do fim dos tempos. E muitos intérpretes da profecia, para você ter uma ideia, meus amigos e meus irmãos do canal Conceito Bíblico, muitos intérpretes da profecia estão convencidos de que vivemos hoje no tempo do fim. Nós vivemos hoje no tempo do fim. Na verdade, as pessoas falam que nós estamos vivendo em tempos emprestados. Agora, se isso é verdade, pode-se afirmar que esses dois poderes terrivelmente intolerantes existem no mundo hoje, com toda certeza. 20, 30 ou 40 anos atrás, alguns estudantes das profecias afirmavam que a União Soviética Comunista era uma dessas bestas, né? Sempre que aparecia algum líder político malvadão no mundo, as pessoas, baseadas nas informações, pronto, isso aqui é uma das bestas. Aí falaram, Mikhail Gorbachev, Hitler, Mussolini. Não é assim que se interpreta as profecias. A Bíblia mesmo vai se interpretar. No entanto, essa opção de dizer que a União Soviética Comunista era uma dessas bestas, essa opção deixou de existir aproximadamente em 1990. Tá? 1990, abandonaram completamente essas ideias, alguns grupos religiosos começaram a adotar. E hoje pode ser mais tentador, algumas pessoas são tentadas a dizer que uma dessas bestas seja os terroristas do Estado Islâmico. Tá? Algumas pessoas podem ser tentadas a querer afirmar isso. Contudo, o comunismo e o terrorismo islâmico não nos reportam a identificação correta de qualquer das duas bestas. E nos próximos vídeos vou partilhar com você a compreensão adventista de como nós compreendemos e interpretamos a primeira e a segunda besta. Quem nós dizemos que quem são essa primeira e segunda besta. Tá? Por isso nós vamos abordar detalhadamente a besta da terra, a imagem da besta, a marca da besta, identificando a primeira, a segunda, a terceira besta, o que cada um vai fazer,
quanto tempo de domínio. Por isso, meu amigo, fique muito atento no que nós iremos apresentar nos próximos vídeos, porque nós vamos detalhadamente decifrando aqui o capítulo 3 de Apocalipse. Capítulo 3. Por isso, que o Senhor te abençoe e te guarde. E concluo com aquele velho texto que eu sempre gosto de falar a ele. O conceito bíblico é: certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Valeu, te encontro no próximo vídeo.